Glória ao Evangelho, esse Evangelho que tira do barro um ser que acaba ficando a cara de Jesus, a cara de Deus em Cristo Jesus. Eu quero que você leia comigo o texto que vai aparecer, você pode ler na Bíblia, no celular, no iPad, no computador, aonde você quiser. Efésios, capítulo 4, versos 31 e 32, até o capítulo 5, versos 1 e 2. Abra aí. Do verso 31 do capítulo 4 até o verso 2 do capítulo 5, eles são uma sequência. Tudo aqui, aliás, é uma sequência, mas eu não tenho tempo para ensinar todo dia a sequência inteira, ou então eu teria que ficar num estudo bíblico expositivo que duraria meses e meses, e coisa que eu já fiz muito na vida, mas aqui eu todo dia prefiro deixar uma coisa mais simples, menor, mais concisa, para quem quiser aproveitar. Olha só o que Efésios 4 diz, do verso 31 em diante. Preste atenção. Ele nos ensina duas realidades que você vai ver aí. Coisas para nos afastarmos e coisas para absorvermos. Então, esse texto de Efésios 4, de 31 a 5, verso 2, nos ensina de maneira muito básica, muito simples e impossível da gente discordar se a gente tiver um mínimo de saúde mental, de equilíbrio emocional, de desejo espiritual e de educação familiar e de conduta cidadã, urbana, civilizada, no mínimo. O mínimo tem que haver, esse mínimo. E aí, se nós entendermos isso e entendermos que não é apenas um regramento institucional, não tem nada a ver com o regramento de nenhuma instituição. Tem a ver com o ensino do Evangelho para fazer a sua vida ser sã, ser saudável, ser possível de Evangelho na sua vida. Coisas das quais a gente deve se afastar e coisas que a gente precisa aprender a absorver. Nós vamos começar com aquelas coisas das quais a gente precisa se afastar. Sim, são essas coisas para nos afastarmos, conforme nos diz o verso 31. A saber, olha só comigo, primeira coisa da qual a gente deve se afastar é a amargura. A amargura é o elemento essencial para você fazer uma bomba de destruição coletiva extraordinária, é a amargura. É um ressentimento. Ressentimento é um sentir negativo que se torna recorrente. É um ressentir. Ressentir. A amargura é um recolocar e um circular amargurado de emoção e sentimento. O ressentimento produz a amargura. E tanto mais quanto isso vire um ciclo mental, um processo de raciocínio, e que se transforme em direito
hábito adquirido que você passa a dizer, não, mas isso aqui é inaguentável, isso aqui é impossível de se suportar, isso aqui a gente tem que fazer do mesmo jeito ou pior. A gente diz que o pior é horrível, mas que a gente precisa aprender a fazer o horrível para vencer o pior. É ilógico. Eu preciso dar uma dose de veneno tão grande quanto a que eu recebi, para que a gente caia morrentes uns sobre os outros. Amargura está na base de todo divórcio, de toda discórdia familiar, é a amargura. É o comportamento grosso, estúpido, recorrente, é a brutalidade, é a soberania machista, ou é um empoderamento feminista exacerbado, recorrente, cansativo, ou é uma atitude de rebeldia sem causa, sem razão, sem explicação, ou é um mau humor generalizado praticado contra todos, ou é aquela reação sistemática a toda boa ação que você possa fazer e é recebido sempre com o pior mau humor. Depois de um tempo, isso vai virando azedume. Depois de um tempo, o azedume vai se transformando em queixume. Depois de um tempo, o queixume se transforma em ressentimento e o ressentimento em amargura. E a amargura é o urânio, é o material a ser enriquecido de si própria. Tem que rodar para crescer no volume de si mesma, para que ela exploda como uma segunda coisa que você vai ver aí. Ela vai à amargura e ela explode como cólera. Cólera. Essa palavra cólera vem da doença, cólera, que é conhecida desde o princípio da humanidade. Cólera. Os livros de Gênesis descrevem a cólera, inclusive, como uma cultura, uma família colérica, como a de Lameque, e que era descendente de Caim, que foi o primeiro colérico da espécie humana na arquetipia bíblica. Caim, capaz de matar de cólera. E Lameque, não o pai de Noé, mas da família de Caim, é aquele cara mau que mata porque se incomodou, porque pisaram-lhe no calcanhar, ele destrói. Cólera. Você sabe que, do ponto de vista científico, cólera não tem cura, você tem que existir num estado de tratamento para essa cólera que a gente adquire de um animal com raiva ou com outra coisa. Dificilmente você pode existir sem o cuidado permanente, porque ela tem o poder de matar. Matar o colérico, o encolarizado, e que também tem o poder de, sendo colérico, destruir outros. E quando não seja matar do ponto de vista de feminicídio, de homicídio, de qualquer sídio, tem a ver com
mortes psicológicas, emocionais, afetivas, destruições familiares, separações, vontade de que o outro morra, desapareça da vida da gente. E aí isso leva a outras coisas, das quais a gente deve se afastar. Como você vai ver a terceira, a qual a cólera também nos remete, que é para esse estado de gritarias. Gritarias. Tem aqueles coléricos silenciosos que são como cães raivosos, sorrateiros e subreptícios, que vêm pelas costas e mordem o nosso calcanhar, sem dar um latido. Mas a maioria dos coléricos grita, 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 grita. Eu não sei você, mas eu aguento praticamente tudo. Eu só não consigo viver com gritaria. Não consigo viver. Se a minha mulher surtasse e se tornasse uma mulher de gritarias e de espírito colérico, raivoso e muita expressão de agressividade, de verbalidade gritada e ofensiva, eu iria amá-la com oração, mas eu não conseguiria viver com ela sob o mesmo teto. Com a mulher rixosa, com o homem rixoso, com o homem colérico, com a mulher colérica, com as gritarias horrorosas. A sua casa pode ser um exemplo acústico dessa gritaria maligna, que aumenta cada vez mais. Eu nasci num tempo e num lugar, no Amazonas, onde não havia gritaria. Você sabe que índio não grita, caboclo não grita, e o amazonense do meu tempo era uma pessoa pudica e que não gritava. Se você estivesse do outro lado da rua, ele dava um assoviozinho, uma coisinha suave. Aí você olhava, mas não tinha gritaria. Quando eu mudei para o Rio, em 64, eu fiquei assustado, entre as outras coisas, com o modo altíssimo como as pessoas conversavam, gritavam, especialmente as mulheres falavam umas sobre as outras, e eu não estava acostumado a bar. Eu passava na porta dos bares de Copacabana, era aquela gritaria ensurdecedora, era tudo muito alto, e na minha terra era tudo muito silencioso, e na minha casa era tudo muito calmo. Ninguém gritava, na minha casa era proibido gritar, tipo, Adriana! Não, na minha casa, se você estivesse necessitando falar com a Adriana, você andasse pela casa toda até encontrá-la, e quando encontrasse, primeiro visse se ela estava conversando com alguém, se ela podia ser interrompida. Se ela pudesse, você então diria, Adriana, com licença, olha só, tal, 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 tal. Eu cresci aprendendo que a vida era assim. Você deve achar esquisito pra caramba o que eu estou falando, né? Porque a gritaria, eu vejo a gritaria até no celular, o outro cara, o microfone do celular, esse microfone aqui, ó, que eu estou falando baixinho, olha só. Eu estou falando muito baixinho, muito baixinho. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Olha como é que eu estou falando baixinho. É o celular. Oi. Se você está me ouvindo, bote corações ao alto. Oi. Tudo bem? Você está me ouvindo? Eu estou falando bem baixinho. Eu estou sussurrando no seu ouvidinho. Ó, a Maísa botou corações ao alto. Tony Souza, Rebeca, Sônia, Lesimar Grado, Lesimarzinha, Lei Santos.
estou falando baixinho, baixinho, baixinho. Mas o cara pega o celular aqui, e ele podia simplesmente dizer: oi, fulano, tudo bom? Ah, eu Caio, é só. Que horas é melhor para eu passar aí? Eu boto a mão aqui, se tiver gente falando em volta. Ele ouve tudo. Mas não, é uma gritaria que do outro lado da rua você ouve o cara falando. Porque as pessoas não sabem mais falar. Elas só sussurram quando é mal o que elas estão dizendo. Elas não sabem falar o bem de maneira sussurrante. Ou não sabem tratar a normalidade sem gritaria. E não sabem discordar sem as maiores gritarias verbais possíveis. É um negócio insuportável. Aí depois vocês me dizem que estão separando. Eu me separaria de qualquer um de vocês só por causa da gritaria. E se alguém dissesse: escuta, você adulterou, você não sei o quê, ela te traiu, eu digo: não. Era muita gritaria e não se parava de gritar. Eu não aguento a gritaria, eu vim morar debaixo dessa jaqueira, mas é mais confortável do que na casa da gritaria. Gritarias, coisas das quais devemos nos afastar. E aí, tem uma quarta que Paulo menciona aí, blasfêmias, porque no meio dessa sequência de amargura, de cólera, de gritarias, a gente blasfema contra o outro. No mínimo, o outro é filho da puta. Filho daquela escrota. Aí lá vai, aí é um deslimite absoluto. Você está pensando que blasfêmia é contra Deus? Raramente o maluco blasfema contra Deus. A gente blasfema contra o próximo, que é equivalente a blasfemar contra Deus. Quando Jesus falou de pecado contra o Espírito Santo, ele falou de gente que estava blasfemando contra a ação da misericórdia de Jesus, curando um surdo e gago, endemoninhado. E aí eles disseram que Jesus fazia aquilo pelo poder de Beelzebub. É o próximo. Jesus era o próximo. Não é porque você crê que Jesus é o Filho de Deus. Não, não precisa. Qualquer um, qualquer próximo. Quer ver em Mateus 5? Jesus vai mais longe. Ele diz que aquele que afirma ao irmão, ao próximo, qualquer próximo, que ele é um nada, que ele é um zero à esquerda, que ele é o bosta universal, que ele é o excremento da caca da vaca com diarreia, que ele é raca, que é a palavra aramaica que Jesus usa lá em João 5, diz que ele é oco, raca significa oco, que ele é o vazio, que ele é o nada. Jesus disse que esse que diz isso é jogado e é entregue ao justiçamento, será entregue ao carcereiro, será entregue aos verdugos e não sairá daí enquanto não pagar o último centavo de consciência. Blasfêmias. Tem muita mulher aqui que blasfema contra o marido. O marido blasfema contra a mulher, contra os filhos, contra a casa, contra o salário. É muita blasfêmia, gente. Eu não sei nem como é que vocês estão existindo, porque é muita blasfêmia. É muita idiotice trocada. É muito impulso desferido, exposto. Blasfêmias. Quem fala o que vem à cabeça blasfema. Aí tem uma quinta coisa nessa sequência que começa lá com amargura, que leva a outros sentimentos, cólera, ira,
e gritaria, e blasfêmias e malícias. Gera sinapses de perversidade. A malícia é a incapacidade de pensar bem e favoravelmente de alguém. A malícia é aquilo que a gente aplica sobre os outros, mesmo quando o outro está fazendo tudo certo. Malícia não tem a ver necessariamente com o que o outro fez de ambíguo, de ambivalente ou de errado. Malícia tem a ver com você, com o seu modo de ver. Aí, no seu modo de ver, tudo tem malícia. Jesus transava com Maria Madalena. Os apóstolos novos pegavam aquelas seguidoras mais novas de Jesus e todo mundo ali se dava bem. Malícia. Não, Jesus não ressuscitou, foi um conchavo de José de Arimateia com Nicodemos para esconderem o corpo de Jesus e criarem aquele mito de um Messias que de fato não ressuscita, só cria uma encenação. Malícia. E a malícia que sempre pressupõe que a narrativa inusitada que a pessoa nunca assistiu é mentira só porque ela nunca viu, nunca assistiu. A malícia, que é o dogma dos ignorantes, é a malícia. A malícia é a confissão dos idiotados. Um ser humano inteligente não anda com malícias. Ele vive com discernimento, com sabedoria, com calma, com prudência, com serenidade, com apreciação, com longanimidade apreciativa, sem julgamentos de natureza precipitada alguma, e ele anda simples como as pombas e prudente como as serpentes. Isso não é malícia. É princípio da sabedoria e da prudência, conforme Jesus. Mas essa sequência toda gera malícias. Deixa eu ver quanto tempo. Meu Deus, eu já falei demais. E aí eu quero apresentar a você coisas que a gente precisa aprender a absorver. Essas são as coisas das quais a gente precisa se afastar se a gente quiser aprender a viver. É preciso saber viver. Então, cai fora dessas coisas. Sai desse esgoto. Para de beber essa malária. Ar ruim. Sentia um cheiro de pântano em água parada, e gente que morava em volta ficava doente. Eles diziam que o ar mau é que adoecia as pessoas, era o malária, que virou a malária, mas é esse o sentido original. Sai daí, cara, desse pântano de malárias e de toda sorte, de protozoários, de vírus e bactérias e doenças variadas. Sai desse caldo de morte. E olha agora as coisas que precisam ser por nós absorvidas. Coisas para absorvermos. A primeira, veja aí, preste atenção. Você precisa aprender a ser benigno. Aí você diz, não, mas eu não nasci benigno. Cara, nem eu, nem ninguém. Eu nasci malicioso, essa é a verdade. Eu nasci sonso, um sonso pra caramba. Os velhos achavam que eu era um menino gostoso, simpático, cordial, sorridente, educado. Elogiavam os meus olhos, meu sorriso, os idosos. Mas Deus sabe que mais ou menos de 3 anos e meio de idade,
A única coisa que eu gostava era ficar embaixo da mesa onde havia um monte de mulheres para eu ficar vendo calcinhas. Eu chegava ao ponto de fingir que eu estava assim com um certo mal-estar para alguma tia ou alguma pessoa da parentela, dizer: vem cá, Cainho, deita aqui. Eu, em vez de sentar no colo, eu deitava na perna, só para ficar sentindo o cheiro das coxas. Eu me lembro disso com 3,5, 4 anos. Com 5 anos, meu Deus, malícia. Eu não nasci com as coisas que me habitam hoje. Eu nasci com malícia. Hoje, pergunte à minha mulher que vive comigo 24 horas se ela vê que o meu olhar seja malicioso. Ao contrário, eu tento ter um olhar benigno, mas eu não nasci assim. Isso é exercício, isso é decisão, isso é escolha. Isso é um pendor ao qual a gente se entrega. É uma decisão de olhar por outro ângulo, de mudar do olhar malicioso para o olhar da benignidade, que nem é inclinado, é equilibrado. A segunda coisa que a gente tem que aprender a absorver, e é exercício, aquelas outras, basta você se entregar a elas, entendeu? As coisas das quais nós devemos nos afastar já estão em nós e basta nós nos entregarmos a elas. Agora, essas coisas que a gente tem que absorver são coisas que a gente tem que decidir se inclinar, exercitar e praticar, e praticar, e praticar, e praticar. E se não conseguir continuar e nunca fazer a confissão de que isso é impossível de ser vivido. Porque quem diz isso quer um pretexto de impotência para não crescer e morrer feio espiritualmente. Compassivo é a segunda coisa. Essa capacidade de se compadecer, de ter compaixão, de se solidarizar, se empatizar com a dor do outro, com a fraqueza do outro, com o tempo do outro, com o atraso do outro, com a lerdeza do outro, ou com ainda a estupidez do outro. Se não houver compaixão para você lidar com a ignorância do outro, a ignorância não deliberada, a ignorância genuinamente ignorante, que não tem gnoses, que não aprendeu. Se você não for compassivo, você não vai lidar com a existência, você vai se tornar um como os outros. A compassividade é que diferencia você e vai maturando e vai transformando a escolha da benignidade em privilégio de si. A benignidade é uma escolha, a compassividade é uma prática. E é essa prática da compassividade que vai produzindo a alegria do exercício da paixão solidária, da empatia. Aí vem uma terceira coisa, a ser absorvida, assimilada. É que quando você chega nesse nível da compassividade, você entra também na dimensão onde perdoar começa a ser uma coisa natural. Perdão só é uma dificuldade brutal para aquele cara que está lá na amargura, na cólera, na gritaria, na raiva, na ira, na malícia.
para esse, perdão é impossível. O recurso, essa matéria-prima da graça e do amor de Deus, não habita esse indivíduo. Por isso, perdoar para ele é uma dificuldade. Eu vejo tanta gente querida, mas que tem uma dificuldade brutal para perdoar. Porque eles só conseguem se relacionar com quem concorda com eles. A gente começa a virar gente quando a gente aprende a se relacionar com quem discorda de nós. É por isso que é preciso ser benigno. Não é necessário ser benigno para quem me trata com bondade extremosa. Não é preciso exercer compaixão para aquele que é toda reciprocidade em relação a você. E nem se precisa perdoar aquele que concorda comigo em tudo que eu digo. Até os pagãos fazem isso, Jesus disse. Mas quando você entra na distorção dessas realidades, é como quem decidiu comer a carne de Cristo, se alimentar do pão da vida, comer o maná da eternidade e ter isso como privilégio. Aí, perdoar se transforma numa delícia de graça. Chega a um ponto que você não consegue nem ter tempo de não perdoar. Perdoar se transforma numa resposta instantânea. Você pode continuar triste, você pode continuar lamentoso, você pode continuar até deprimido por ter assistido aquilo, por ter visto e tido aquela frustração. Agora, você não precisa perdoar, já está perdoado. É só um processo emocional de assimilação, mas não tem nada que já não esteja coberto pelo perdão. Alcança isso quem se inclinou e se tornou servo dessa justiça que excede a dos escribas e fariseus, que só praticavam o que estava escrito. A justiça do Evangelho é essa, aonde a misericórdia triunfa sobre o juízo e o perdão é o maior privilégio de um ser humano. É perdoar, mais do que ser perdoado. Aí vem uma quarta realidade nessa sequência de coisas que precisam ser absorvidas. É quando a gente chega nesse nível, benignidade, compaixão, aí você vai crescendo nesses exercícios todos e se desenvolvendo, se tornando perdoador e tendo isso como privilégio natural do amor de Deus em você, você se torna um reflexo, um espelho de Deus no mundo. Esse é o objetivo do Evangelho. Não é que você seja um frequentador de igreja, o maior doador de dinheiro da terra, o cara que lê a Bíblia 4 vezes no ano. Não. O objetivo do Evangelho é construir esse ser humano que eu estou tentando esculpir diante dos seus olhos. E que seja um reflexo. Quem olhe para você, veja Cristo em você. Cristo com a sua cara, da sua altura, seu tamanho, sua idade, suas rugas, mas Cristo. Aí você diz, isso é impossível? É claro que não é. É claro que não é. Eu fui abraçado a minha vida inteira, durante 25 anos, como se as pessoas abraçassem a Cristo ou a um anjo. Depois da manifestação e da prática e confissão do meu pecado, eu fui objeto de um ódio e uma irascibilidade coletiva dos evangélicos e de alguns outros de fora para todo lado. Mas eu sabia
que nada havia que se pudesse fazer contra quem eu era, porque Cristo vivia em mim. E eu me levantei, claudicante, cansadamente, sem energia, quase como um zumbi ambulante, mas fui andando, e fui andando, e fui andando. E depois, logo depois, e fui confessando, e fui pregando, e fui agindo, e fui acolhendo, e fui dando fruto, e fui ensinando, e fui praticando, e repetindo, e repetindo, e repetindo, e ensinando, até que, de repente, eu comecei a sentir que Deus estava sendo outra vez abraçado em mim, que Jesus estava sendo outra vez abraçado em mim, e que as pessoas estavam colocando a cabeça no meu peito como quem deitava no travesseiro de Deus. Porque é impossível você se inclinar para a benignidade, praticar a compassividade, se tornar perdoador naturalmente e não manifestar como um espelho a face de Cristo vazando de dentro do seu rosto. E você fica como o Pai Celeste, como diz o verso 1 do capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É um privilégio. É um privilégio que as pessoas abracem Deus em mim, abracem Deus em você, vejam o reflexo do Pai. Isso nasce de benignidade, cresce do jeito que eu contei a todo mundo aqui. E aí vem a última coisa nessa sequência de realidades a serem absorvidas. Você se torna um praticante da ética do amor naturalmente. Não faz força. Não faz força. Conforme diz o verso 2 do capítulo 5. Não faz força. Também como diz o apóstolo João na primeira epístola dele, ele diz que o mandamento dele é um só. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí ele disse, ora, os seus mandamentos não são penosos. Eu, pelo menos, não consigo entender alguém que venha com esse papo de que o evangelho é impraticável. Cara, só é impraticável para quem não quer se deixar vencer do mal com o bem. Só é não praticável para aquele que cultua a amargura, o ressentimento, a cólera, a gritaria, as maldades, as malícias. Para esse, o evangelho é impossível. Você já pratica magia negra vivendo assim. Você já pratica feitiçaria existencial. Só para quem se converte fica convencido de que só o amor produz vida, que as outras manifestações são apenas de existência, no máximo funcional. Mas vida não é apenas funcionalidade mecânica e sistêmica na sociedade. Vida é o que é construído em nós pelas obras do amor. Aí você se torna um praticante da ética do amor, imitando o Pai, querendo ser um reflexo dele, um espelho dele. Você anda em amor, naturalmente, como também Cristo nos amou. A gente, querendo ser um reflexo dele, começa a andar como ele. E a encarnar o evangelho não como mandamentos que eu memorizei,
mas como tendências que foram instiladas em mim como prioridades do meu ser, absorvidas como éticas da prática do amor. Como também Cristo vos amou. Essa é a referência, o Evangelho, é Cristo. E se entregou, porque não existe amor sem entrega. Amor que não tem renúncia, que não tem entrega, que não sabe se recolher, que não sabe conceder, que não sabe entender o atraso do outro ainda. Não é amor. O amor tem essa capacidade de se entregar. Não para uma escravidão, para ser codependente da doença do outro, mas é um entregar-se livre, soberano e redentivo para com o ser daquele que você olha e tem a pulsão do socorro. Se entrega como Cristo se entregou por nós e faz da sua vida uma oferta e um sacrifício cheiroso diante de Deus. O que se está dizendo aqui é que esse tipo de culto, esse tipo de existência é um culto aonde tem esse incenso, esse aroma, esse cheiro, tem toda essa expressão de adoração, essa vida de amor que se entrega é um culto ambulante, ininterrupto, contínuo. É um praticar de graça, é um existir de natureza litúrgica, não porque você seja beato ou religioso, mas porque você carrega a espiritualidade de Cristo Jesus em você. Essas são as coisas a serem absorvidas. Jesus é a tua palavra, é o ensino do caminho da vida. Está posto. Não dá para ninguém dizer que não foi devidamente explicado. É tudo uma questão de escolha, de decisão, de conversão e de abertura do ser e de invocação do Espírito Santo para que o coração decida não pelas coisas naturais que crescem para a morte em nós, mas decida pelas coisas espirituais que crescem para produzirem a face de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.